Mas algumas histórias são inacreditáveis, assim, tipo, eu tinha história que eu começava a pesquisar, eu falava, cara, isso aqui não é possível que isso aconteceu. Mas na maioria das vezes, assim, essas histórias se tornam interessantes por causa de trapalhada, por causa de fenômenos naturais. O Tem, que que acontece? tem superação humana pra caramba no mar. Vou dar Ah, um, isso tem mesmo. vou dar um exemplo para você, cara, que é impressionante. Esse me impressiona muito. O recorde de sobrevivência no mar, triste recorde, mas enfim, ainda bem que o cara sobreviveu, por isso que é. O recorde de sobrevivência no mar aconteceu em 2014, portanto, há 8 anos atrás. Recente pra 8 cacete. anos atrás, tá? Um pescador, que é salvadorenho, mas morava no México. Esse cara ficou, vocês vão rir, tá? Esse cara ficou 14 meses no mar à deriva, sem água nem comida. Ah, 1 ano e 2 meses. Exato. Isso aconteceu há 8 anos atrás. Já tinha satélite, Pô, eu não lembro. Tu GPS, lembra de ter lido essa irídio, notícia? já tinha tudo Não. e não acharam o cara. O cara foi dado como morto logo depois. O cara atravessou a deriva da costa do México até as Ilhas Marshall, que é o Pacífico Sul. Já atravessou o Pacífico inteiro, a deriva. Não tinha vela, não tinha motor, não tinha nada. Só E ele tinha estava em cima do quê? um barco aberto de fibra de vidro, uma canoa. Aham. Usavam para pescar. A única coisa que ele tinha dentro do barco era uma caixa grande de isopor, porque ele saiu para pescar. O cara era pescador. Ele e um amigo dele. Na verdade, não era bem amigo, mas era um rapaz que ele conheceu e foi pescar com ele. E vou resumir pra caramba a história, mas eles saíram para pescar e se afastaram, começou um mar muito ruim, um vento muito ruim, uma tempestade chegando, e o motor dele deu pau na hora de voltar. O motor de popa não pegou. E aí a tormenta foi empurrando eles para frente e eles foram se afastando cada vez mais da costa. Não me lembro mais, mas alguns meses depois, 3 ou 4 meses depois, o cara morreu, o companheiro, o amigo dele morreu, porque o amigo dele não conseguia engolir praticamente nada do que eles conseguiam capturar para comer. Então ele morreu de inanição. Mas ele continuou, cara. Ele continuou e continuou sendo levado pela corrente. Mas o que mais me impressiona nessa história é assim, há 8 anos atrás, com todos os aviões que passam em cima do Pacífico, satélite, a NASA, né? Ninguém acha um cara no mar. Ele estava dentro de um barco, o barquinho foi sendo levado, ele entrou numa corrente, né, que é até relativamente conhecida no Pacífico, né, flui sempre no mesmo sentido, e ele foi sendo levado. 14 meses depois, 434 dias, uma coisa assim, por obra da natureza, ele foi dar numa ilhota lá, esse cara, e aí nessa ilhota tinha um casal, tinha um casebre, tinha um casal, e ele chegou lá. Ele estava surpreendentemente bem para quem passou todo esse tempo no mar. Peixe faz bem, então, hein? Então, mas na verdade o que ele sobreviveu graças à tartaruga. O que Tartaruga? mais se alimentou foi tartaruga. Era isso que é. Pois é, Pois quem é, comia? porque a tartaruga é relativamente fácil de você capturar, porque ela sobe para respirar, ela fica na superfície, né? E ela é lenta. Então, se você tiver uma certa habilidade, você consegue puxar uma tartaruga, desde que não seja muito grande, claro, para dentro do barco. E a tartaruga foi a principal fonte de alimento dele, porque a tartaruga, além de dar carne, o sangue também é Hidrata. Exatamente. E é um baita alimento. Então, a principal fonte de alimentação dele eram tartarugas. Mas é claro que ele foi desenvolvendo umas técnicas, né? Então, ele passava a pegar resto da carne de tartaruga e deixava num canto lá do barco e começou, em determinado momento, a começar a pegar aves também, que pousavam no barco. Isso acontece muito no oceano, a ave vem e pousa para descansar. E aí ele começou a também se alimentar, variar a dieta dele com ave, né? Mas ele contava aqui. A hora que você pega uma ave, tira a pena, não sobra nada, só sobra osso. Mas, enfim, esse cara ficou 14 meses nessa situação, só bebia água quando chovia, e ele usava a caixa de isopor, que era uma caixa grande, para dormir.
Ele entrava dentro da caixa para se aquecer, porque ele estava num barco aberto, que era uma canoa, uns 7, 8 metros de comprimento. Então, o mais incrível para mim é como é que ele conseguiu se manter lúcido durante esse tempo todo. Agora, o pior é que é o seguinte, olha como o ser humano é uma coisa desgraçada. Esse cara, que no meu concepção, esse cara é um herói, esse cara chegou lá nas Ilhas Marshall, tá? Foi resgatado, veio lancha lá da capital, levaram o cara para cá, e começaram a duvidar da história dele. Porque até compreensível você falar, pô, como é que o cara vai viver 14 meses sem água nem comida? Tem um detalhe. Eles tinham saído para pescar. E eles foram pegos pela tempestade no segundo dia. Eles até tinham algum pescado, que já tinham pescado, que consumiram nos primeiros dias, depois não tinha mais nem material suficiente de pesca. Mas, enfim, esse cara, quando foi resgatado, ele foi levado para a polícia, acusado de, eventualmente, ter praticado canibalismo com o companheiro dele. Puta de merda. ter comido o cara. Era o que todo mundo imaginava. O cara morreu e ele sobreviveu, ele está relativamente saudável, né? Estava mais magro, etc. Tal. E aí começaram a duvidar, e isso é muito comum, muito comum nessas situações limites. O cara fala, pera um pouquinho, cadê o outro cara? Morreu? Alguém viu? Não, ninguém viu, está no meio do mar. Não tem testemunha, não tem câmera de segurança, não tem nada. O mar é o ambiente perfeito para o crime perfeito, né? Você não precisa nem dar tiro no cara, você só empurra o cara no mar. Joga ele na água e tchau. Então, ele começou a ser questionado. Pô, botaram o cara para fazer detector de mentira. Passou uns 15 dias sendo apedrejado no mundo inteiro, cara. E o cara era um humilde pescador. Mas parece que tem um negócio aí na justiça, eu não sei se isso é para todos os países, mas em situações extremas, você não pode ser preso por ter matado alguém para sobreviver. Interessante. Tem um caso famoso disso. Eu lembro porque a Mila, que é minha esposa, ela estudou direito muito tempo. Ela fala de uma mina de trabalhadores que ficaram soterrados ali, não tinha como sair. E alguns foram adoecendo e não tem como sair, os caras vão decidir, então, quem que vai morrer para servir de alimento para os outros. E todo mundo que se alimentou até eles serem resgatados, eles foram absolvidos pela justiça, porque é a única situação em que você pode ser absolvido por ter matado alguém. É para sobreviver. E esse cara aí do barquinho, sim, cadê ele? Está vivo. Escreveu não. Alguém escreveu um livro por ele. Ele ainda vive no México lá. Na verdade, assim, quando ele passou esse perrengue todo da volta dele, de polícia, detector de mentiras, não sei o que, ele ficou meio assim. Porque ele tinha, assim, o desejo dele, ele falava na entrevista que ele queria que a história dele virasse um filme, etc. Tal. Até onde eu sei, até agora não rolou nada. O livro saiu. E esse cara tá vivo, tá lá. Eu fico imaginando assim, né, cara? Porque a gente tá aqui, né, vidrado ouvindo a história. E a história tem o poder de fazer isso, assim, de te manter vivo como ser humano, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu penso além da história, eu penso... O que esse cara tem a falar a respeito da vida, como a gente conhece? Pô, tu sai da tua casa com teu carro, vem pra cá, a gente tem espaço, a gente tem... O cara ficar 1 ano e 2 meses em 8 metros, então, sem falar com ninguém, sem um celular. E isso não foi no século XVI. Então, foi agora, a gente, né? 8 anos atrás. Sem garantia de alimentos, já existiu nenhuma o meu garantia. canal, já existiu o canal da Minhas e Músicas, exatamente. E o cara lá sem que nada. Doideira, né? Muito louco isso. Na verdade, antes desse cara, ele chama José Alvarenga, tá? Antes desse cara, o recorde... De novo. Antes desse cara, o recorde de sobrevivência era de um chinês que veio parar no Brasil. Porra! Ô, louco, meu. Pois é. Na época da guerra. Mas ele não tinha nada a ver com a guerra. Ele trabalhava com marujo, um marinheiro bem sem qualificação nenhuma, num navio cargueiro inglês, e o navio foi atacado por submarino na costa da África. Foi afundado pelo submarino. E esse cara... sobreviveram outros também, mas esse já chinesinho,
ele conseguiu subir em cima de um quadrado que parecia uma jangada, que estava no navio, que quando o navio afundou ficou boiando, e esse cara subiu nessa jangadinha e ficou nela. E também foi sendo levado pela correnteza, se afastou de todo mundo, etc. Tal. Chama-se Punlin. Morreu recente, esse cara, morreu em Nova York. E esse cara, ele foi muito, muito safo, assim, porque ele começou a desenvolver técnicas de sobrevivência intuitivas que depois foram até aplicadas pela Marinha Inglesa, etc. e tal. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo do que ele fez, que é muito legal. Ele estava numa jangada aberta, tinha umas varetas assim para cima, mas era aberta. E ele conseguiu resgatar da água um pedaço de lona. E com essa lona ele fez uma coberta para não tomar sol, né? Porque o sol é muito cruel no mar. Só que ele descobriu depois que a coberta podia servir para ele capturar a ave. Então ele ficava embaixo da coberta, quando a ave pousava na coberta, ele por baixo catava ela. E ele foi desenvolvendo técnicas de sobrevivência. E esse cara, ele foi resgatado na costa do Pará. Quanto tempo foi que ele ficou? Se não me engano, 150 dias, uma coisa mais ou menos assim. Ele foi resgatado na costa do Pará. E o naufrágio tinha sido aonde? Na costa da África. Na costa da África. Ele atravessou o Atlântico, né? Costa oeste aqui, tá. Ele atravessou o Atlântico, a deriva, e foi bater lá no Pará. E ele foi resgatado por uma família de pescadores, etc. Tal. E depois esse cara, ele migrou para Nova York. Nunca mais embarcou, mas continuou trabalhando no meio. Porra, eu também não embarcaria, não. Nunca mais, tá maluco. E quando o pessoal perguntava para ele, perguntava muito o que ele achava de ter o recorde de sobrevivência, ele falava, cara, eu espero que nunca ninguém quebre isso, porque ninguém merece. Né? Mas também mostra assim o quanto o ser humano é resiliente, assim, na hora que tu é colocado numa condição assim de vida ou morte, o quanto tu consegue resistir. Eu acho impressionante essas histórias.